Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na arquitetura da nossa famosa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O nosso objetivo aqui é bem direto: desmontar a estrutura que mais aparece em provas para garantir a sua aprovação. E para essa missão, a gente vai usar um verdadeiro mapa da mina, o projeto de estudos do professor Marcelo Lessa. E antes de mais nada, é super importante a gente dar o crédito a quem merece. Toda a nossa análise de hoje é baseada no caderno 3 do projeto Alero Turbo, que foi focado num tema que é pura estratégia de prova: níveis, modalidades e os profissionais da educação. A gente vai seguir direitinho o método do professor Lessa para não ter erro. E já começamos aqui no ponto onde o bicho pega. A banca, principalmente a FGV, simplesmente adora explorar a confusão que existem entre esses três conceitos. Eles até parecem a mesma coisa, né? Mas na LDB a diferença é um abismo. É o que separa quem acerta a questão de quem fica pelo caminho. Nosso trabalho hoje é transformar essa confusão em clareza total. Para organizar o nosso raciocínio, esse aqui vai ser o nosso roteiro. A gente começa pela fundação, pela base de tudo, com níveis e etapas. Depois a gente vê como o sistema se adapta com as modalidades. Em seguida, o foco vai para as pessoas, os profissionais da educação, como eles se formam e como funciona a carreira. E para fechar com chave de ouro, uma revisão de elite, rápida e direta. Vamos nessa? Ok, vamos começar pelo alicerce. Tudo, absolutamente tudo, começa aqui, no artigo 21 da LDB. Entender essa base não é opcional, é obrigatório. Se esse conceito não estiver 100% sólido, toda a sua estrutura de conhecimento sobre a lei pode, desmoronar bem à hora da prova. A clareza dessa hierarquia aqui é tudo. O professor Lessa usa uma analogia que é perfeita. Nível é o gênero e etapa é a espécie. Pensa assim, a educação no Brasil só tem dois grandes blocos, dois níveis, educação básica e educação superior. Simples assim. Aí dentro do primeiro bloco, da educação básica, a gente encontra as subdivisões, as espécies, que são as três etapas, infantil, fundamental e médio. A banca vai tentar de tudo para te convencer que ensino médio é um nível. Não caia nessa. É uma etapa do nível educação básica. Certo. Se níveis e etapas são a estrutura fixa, o esqueleto do sistema, as modalidades são as adaptações, são a flexibilidade. Elas não são um andar novo no prédio da educação. Pensa nelas como uma forma diferente de construir cada apartamento, dependendo de quem vai morar ali. É sobre como o ensino é entregue. Dá uma olhada nessa lista. A EJA não é um nível, certo? É um modo de oferecer educação básica para quem não estudou na idade certa. A educação especial não é uma etapa, ela atravessa todas as etapas e níveis, adaptando o ensino para quem precisa. Educação à distância é um modo de entregar o conteúdo. Cada item aqui é uma resposta à pergunta como, sempre atendendo a públicos e situações bem específicas. A mais recente, a educação bilíngue de surdos, só reforça essa lógica. É uma adaptação para garantir o acesso. Agora, vamos mudar o foco. Já entendemos a estrutura do prédio, agora vamos falar de quem trabalha nele. Quem é que opera essa máquina toda? O artigo 61 da LDB define direitinho quem são esses guardiões, os profissionais da educação. E muita atenção aqui, porque a lista é bem específica e a banca adora cobrar exatamente quem está dentro e quem está fora desse grupo. Então, o fundamental aqui é sacar as 4 categorias. Primeiro, óbvio, os professores habilitados. Segundo, a galera do suporte pedagógico, ou seja, quem tem diploma de pedagogia ou pós-graduação na área, como diretores e supervisores. Terceiro, o que a lei chama de trabalhadores da educação. Beleza, já sabemos quem são os profissionais. Agora a LDB vai para as regras do jogo, como essa galera se forma e como progride na carreira. Pode anotar aí, os artigos 62 e 67 são a espinha dorsal do magistério no Brasil. Vamos dar uma olhada nos pontos que são cobrados sem dó nos concursos. Perfeito. Isso aqui, pessoal, despenca em prova. A regra geral é simples. Para ser professor na educação básica, precisa de licenciatura plena, nível superior, ponto final. Mas, e esse mais é o pulo do gato que a FGV ama, existe a exceção clássica. O artigo 62 ainda admite como formação mínima o nível médio na modalidade normal, o antigo magistério, para dar aula na educação infantil e nos anos iniciais do fundamental. Muita gente acha que isso já era, mas na lei federal ainda pode. E se está na lei, a prova vai cobrar. Agora, o artigo 67, ele desenha os pilares da valorização do magistério. E cada um desses pontos é uma questão em potencial.
Ingresso na carreira pública exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Não tem atalho. Progressão com base em titulação e competência. Direito a um piso salarial, aperfeiçoamento continuado e o importantíssimo período para estudos e planejamento, a famosa hora-atividade, que tem que estar dentro da carga de trabalho. São direitos e garantias essenciais. Muito bem. Construímos a base, vimos as adaptações e entendemos as regras para os profissionais. Chegou a hora da prova de fogo. Vamos fazer aquele bate-bola rápido, usando o método de fichamento do professor Lessa para testar se os conceitos mais importantes grudaram na mente. Primeira pergunta, um clássico absoluto de prova. EJA, Educação de Jovens e Adultos. É ou não é um nível de ensino? Não, com todas as letras. Resposta curta, direta e sem margem para erro. É uma modalidade. É um modo de fazer para um público específico. Tatua isso na mente. Próxima. Ensino fundamental. O coração da educação básica. E aí, é um nível? De novo, não. É uma etapa do nível educação básica. Lembra da hierarquia? Gênero e espécie. O gênero é educação básica, a espécie é ensino fundamental. Essa precisão no vocabulário faz toda a diferença. Agora, sobre formação, aquela exceção que a gente tanto falou. Qual é o piso do piso, a formação mínima que a LDB exige para dar aula na educação infantil? Exatamente. Nível médio, na modalidade normal. A regra geral pede nível superior, mas o mínimo, a exceção que ainda está lá na lei, é essa. Com certeza, uma das informações mais cobradas do artigo 62. E para fechar, uma questão de cenário para testar a aplicação da regra. Imagina só, o engenheiro, um profissional super reconhecido pelo seu notório saber, ele poderia dar aulas de matemática para uma turma de ensino médio regular, aquele que prepara para o vestibular? E a resposta é um sonoro não. O notório saber, segundo o artigo 61, é uma ferramenta exclusiva para o itinerário de formação técnica e profissional do ensino médio. Para as disciplinas da base comum, como a matemática do ensino regular, a exigência continua sendo a licenciatura. O escopo é restrito e a banca vai testar se essa limitação ficou clara. Então, para a gente fechar com chave de ouro, aqui está o mapa mental da aprovação, os pontos que simplesmente não dá para esquecer. Nível a gênero, etapa a espécie, modalidade ao modo de fazer. A exceção da formação de nível médio ainda está valendo e cai em prova. E o ingresso na carreira pública é sagrado, exclusivamente por concurso. Se esses 4 pontos estiverem cristalinos, pode ter certeza que uma boa parte das questões sobre a LDB já está no papo. E assim a gente chega ao final da nossa análise, que, lembrando, foi toda construída a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse resumo te ajudou de alguma forma, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, assim a plataforma te avisa assim que o próximo conteúdo for liberado. Até lá! E fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Agora que essa estrutura de níveis, etapas e modalidades já está dominada, qual outro pilar da legislação educacional a gente deveria desconstruir juntos no nosso próximo encontro? Quem sabe as diretrizes curriculares nacionais ou o Plano Nacional de Educação? O aprendizado não para.